Muito boa noite, são 18h55. Daremos início à reunião pública do dia de hoje, dando as boas-vindas a todos os encarnados e muitos desencarnados, nossos irmãos, para o estudo do Evangelho. E hoje estudaremos o capítulo 14, no item 5 a 7, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Faremos a leitura da página de preparo pela nossa irmã Sandra Aurora. Boa noite a todos. Tá bom. A página se intitula Familiares. É do livro Esperança, capítulo 39, livro Esperança, psicografia de Chico, por Emmanuel. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus. Está em Marcos, capítulo 3, versículo 35. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Capítulo 14, item 8. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar, é possível o sossego da consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua a quem não nos vinculamos compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a vidência divina nos experimenta amadureza tal o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que, de vez em vez, desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com posse de bons luminescentes, suspira pela ascensão espiritual. Contempla, no entanto, o espaço estreito que serve de moradia e lembrete da criança na escola. E lembra-te da criança na escola.
Em cada companheiro que partilha consanguinidade, temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes, numa paciência, noutra lealdade e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai e mãe, esposo e esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade do regozijo da família maior. Obrigada, Sandra. Então, meus irmãos, vamos rogar a Jesus que nos ampare, que a sua paz possa penetrar nosso coração e nos dar o entendimento da sua passagem do Evangelho, tão importante para nós, focalizando o nosso próximo perto, quase dentro de nós. Que Maria, nossa mãe, possa nos envolver com seu manto de amor e estejamos, senhores, aqui, nesse espaço, cuidando de nós mesmos à luz do Evangelho. Graças a Deus. Então, quem hoje vai fazer o estudo para nós é o nosso irmão Evaldo, da nossa casa, e que Jesus possa ampará-lo, que os benfeitores dessa casa possam estar com ele e que ele possa trazer esse estudo para dentro do nosso coração, na nossa família. Graças a Deus. Brincadeira. Que a paz de Jesus, a misericórdia de Maria de Nazaré aqueça nossos corações pelas nossas necessidades prementes de amparo da espiritualidade. Eu brinquei com o Luiz, que ele sempre acerta o microfone de todo mundo, eu parei e fiquei esperando ele vir, né? Porque palestrante da casa, às vezes, não tem direito nem à água. Palestrante da casa que se vire, né? Ali, a água está ali, mas não bota no copo não, viu, Antônio? Fica até ali, entendeu? Mas eu vi copo de vidro, não botou copo de plástico, já é uma particularidade já, né? Uma coisa bacana. Mas é sempre uma alegria maior quando a gente fala dentro da nossa casa, né? O pessoal sabe, eu faço palestra em várias casas, eu tive contabilizando outro dia, e a atividade de palestra nos levou a aproximadamente 80 casas já. E algumas ainda insistem de repetir, de chamar de volta. Outras tiveram bom senso, foi só uma e olhe lá, né? Mas as outras não. E quando a gente vai fazer palestra na casa da gente, fica mais intimista a coisa, mais próximo, porque os rostos são familiares, são conhecidos do nosso dia a dia, das tarefas que nos são propostas dentro da casa. E quando a gente vai trazer, e a tônica da nossa casa é o Evangelho de Jesus, porque somos partidários, né, da orientação do nosso benfeitor, que é o nosso patrono, né, Chico. O Chico diz que está na hora de a gente parar de falar de Jesus. Está na hora. Tem muita gente falando de Jesus. Está na hora de a gente exemplificar
aquilo que Jesus nos trouxe, que é a nossa grande necessidade. Certamente, se fôssemos aqui fazer uma pequena enquete, cada um de nós teríamos nos aproximado do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Evangelho na Boa Nova, que está na Bíblia Sagrada. Muitos de nós diríamos que já lemos o Evangelho segundo o Espiritismo algumas vezes, mas ainda não chegamos ao ponto de introduzi-los na nossa luta diária. E é uma luta. Quando Jesus proferiu, está anotado no Evangelho de Mateus, né, o sermão profético, aquele sermão que traz as dificuldades que a sociedade terrena enfrenta e enfrentará para o processo de progresso moral. No fim do sermão profético, quando Jesus avisa, né, que embora tenha guerra, rumores de guerra, mãe contra filha, pai contra filho, irmão contra irmão, nora contra sogra, o choro e o ranger de dentes permearão a terra, e ele fala, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Quando ele termina o sermão profético, um discípulo falou, quão duras são as tuas palavras, Senhor, quem há de lhe seguir? Porque se a gente for analisar o Evangelho de Jesus, ele propõe uma mudança muito radical no nosso íntimo. Sabe, amar o próximo já não é tão fácil, amar os familiares já não é tão fácil, imagina ter que amar os inimigos. A proposta de amor aos inimigos é um vencer a nós mesmos. E muitas das vezes nós não conseguimos idealizar quem seria aquele indivíduo que caracterizássemos como inimigo. Por exemplo, alguém consegue caracterizar uma dificuldade orgânica, uma doença, como amigo, como uma coisa amiga, apesar de Jesus falar, no mundo tereis aflições. Jesus diz isso para a gente, que nós vamos enfrentar dificuldades da mais variada ordem. Mas o mestre fala assim, de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha a proposta de Jesus diante das adversidades, que nós temos que vencer o mundo que ele se refere o quê? É um mundo íntimo de provas e expiações que nós temos que vencer, porque ele diz que ele venceu o mundo, e eu ainda insisto em vencer no mundo, para que a minha vida tenha, no meu olhar, uma placidez, uma normalidade, uma beleza incomparável, mesmo eu sabendo que sou um espírito imortal e terei que desencarnar. Mas eu quero que a minha vida física ela seja recheada de alegria, mesmo sabendo que estamos num plano de prova e expiação. Não parece uma incoerência? É como você estivesse cursando a primeira série da escola e já quisesse resolver questões de física avançada do ensino superior. Ah, Valdo, mas a gente não pode tentar? Pode, tem todo o direito de tentar, mas a conquista, a realização dessa vontade de algo que está muito à frente nos causará a angústia de não conseguirmos. Por isso, quando o mestre fala, traz para nós, né, esse capítulo 14, honrar a vosso pai e vossa mãe, no sábado, o nosso irmão Antônio Mário, lá do Cefac, fazendo a exposição, ele falou uma frase que ficou muito marcada para mim. Ele falou que honrar pai e mãe, que a proposta lá da lei do Decálogo de Moisés, na Bíblia hebraica é capítulo 4, na Bíblia do Manuel Ferreira de Almeida é capítulo 5 dos 10 mandamentos. Ele diz que honrar pai e mãe é você exemplificar as boas atitudes que seu pai e sua mãe lhe deram quando você era criança. A honestidade, a sinceridade, a fidelidade. Quando nós agimos assim, estamos honrando o pai e mãe. E é uma visão bastante interessante. Por quê? Porque nós colocamos a condição de honrar pai e mãe, de dar na decrepitude da vida, na velhice, dar o amparo necessário para que eles tenham uma vida condigna. Ao invés de colocar lá no fundo do terreno, naquela meia água pequenininha, eles convivem na vida familiar
da gente na mesma intensidade que nós convivemos na vida familiar deles quando chegamos na nossa jornada. Então, honrar pai e mãe está um ângulo muito acima nesse contexto. E no item 5 do capítulo 14, tem a orientação de que quem é minha mãe e quem são meus irmãos. A primeira visão é uma visão rígida de uma análise do mestre, deixando de lado o sentimento filial, por isso que no item 4, né, trata da piedade filial. Kardec inteligentemente coloca numa ordem de raciocínio para a gente compreender. Porque quando Jesus coloca quem é meu pai e minha mãe, está lá na citação do Evangelho, no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 12, e no de Marcos 3, do 20 ao 35. Olha como está o contexto da situação. Vamos imaginar, deixa eu pegar alguém aí para exemplo. Eliane. Casualmente, o Eliane, né, meu irmão. Imagina se o Eliane está aqui dentro, participando aqui da palestra, e de repente o Eliane tem mais 3 irmãos, né? 3, né? 3 irmãos, né? 2 irmãs e um irmão. Né? 3 irmãos, aí chegam lá fora e falam assim, junto com os sobrinhos dele, que aí já é uma pancada de gente, fala assim, ó, chama o Elian que a gente vai levar ele para casa porque ele não está bem da cabeça, não. Esse negócio de espiritismo mexe com a cabeça dos outros, começa a ver espírito, falar com o espírito, ficou louco. Ficou doidão. Começa a querer ajudar todo mundo, prática de caridade, e não está normal. Foi isso que falaram de Jesus, gente. O Elian ia sair? Tu ia? Não, não ia. Por quê? Porque dentro do raciocínio lúcido dele, ele sabe que o fato dele interagir com o plano espiritual, ele praticar a caridade como é proposta na doutrina dos espíritos, ele está fazendo tudo com normalidade. Mas para aqueles que não entendem a tarefa dele, acham que ele está variando da cabeça. Porque o texto de Mateus fala assim, e tendo vindo ele para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que ele nem sequer podia fazer suas refeições. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito, ou que ele perdera o juízo. Olha o nível de entendimento que a gente tem daqueles que representam a vontade de Deus. A prática da caridade na extensão da nossa possibilidade. Para aqueles que não conhecem o nosso propósito, nós perdemos o espírito, ou seja, ficamos loucos. E quando fala mais adiante, entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, ponto. Segundo a tradição hebraica, eu lembrei muito do Kremer, sabe, o Rose, quando eu estava fazendo a minha reflexão. Segundo a tradição hebraica, naquela época de Jesus, a jovem, quando tinha a sua primeira menstruação, independente de idade, tinha a sua primeira menstruação, podia casar. Tudo certo. Não tinha o fator idade como determinante. O que determinava a menina, sendo mulher, era a primeira menstruação. E segundo as práticas da época, era em torno entre os 10 e 13 anos que ocorria a primeira menstruação. E muitos historiadores colocam que Maria, ela foi dada em casamento aos 12 anos de idade. Um absurdo, né? 12 anos de idade. Outro dia passou na televisão nossos irmãos indianos, uma menina de 12 anos relatando como foi a sua noite de núpcias. Escandalizou o mundo, né? Foi filmado, inclusive, o próprio casamento e a entrada dos noivos, já um homem com uma menina de 12 anos. A nossa ótica, repudiamos completamente essa atitude, mas dependendo da cultura, é mais do que normal. Mas se nós formos para o interior aqui do nosso Brasil, de meu Deus, nós vamos ver pais com filhos de 10, 11 anos vendendo
por R$ 10 uma noite com a criança. E tem irmãos que pagam. Então, quando você dá em casamento, você está, embora a faixa etária para nós é ainda absurda, mas estamos dando o que poderíamos chamar de uma vida social correta para aquela criança. Então, quando tem uma história que é simbólica, não existe assim dados bibliográficos dela, mas é uma história muito bonita, contada por um padre português, um livro que ele editou. E quando você lê o livro, sabe que aquilo é mediúnico, não tem meios de ser da própria inspiração do padre. Ele conta que na época de Jesus era comum quando alguém da casa de Davi entrava no processo de puberdade, a menina menstruava e o rapaz já tinha passado pelo sistema de passagem de rito, né? Que o jovem era entre 12 e 13 anos, a menina não tem passagem de rito. Passagem de rito da menina era menstruação. Ele, quando era dois jovens da tribo de Davi, havia a possibilidade de serem os futuros pais do Messias, porque o Messias vinha da casa de Davi, Isaías falou isso, profetizou isso. Então, quando era isso que acontecia, quando uma jovem da casa de Davi entrava no processo de possibilidade de casamento, o que se anunciava naquela região? Os homens solteiros ou viúvos poderiam se apresentar como pretendente daquela jovem. Não era possível que a jovem conhecesse o noivo antes da noite de núpcia. Não havia essa possibilidade. Então, qual era o ritual daquela época, segundo o padre relata nesse livro? Qual era o símbolo de austeridade do homem hebreu? O bastão de pastor. Mesmo não sendo pastor de profissão, poderia ser pescador, agricultor, que fazia artesão de uma forma generalizada, mas todo homem, para mostrar a sua austeridade, a sua seriedade, tinha que ter um bastão, um pedaço de pau. E fazia o quê? O sacerdote que realizava aquela reunião para a finalidade de casar aquela jovem filha de Davi, eles elegiam uma tenda como tabernáculo, como casa do Senhor. E todos os homens botavam o bastão lá dentro e que passava a noite toda em orações e cantos de louvor a Deus, cantando os salmos, para que a espiritualidade de Deus escolhesse aquele noivo. E assim foi com a jovem Maria de Nazaré. Ela também entrou nesse processo porque ela era da casa de Davi. Os pretendentes também tinham que ser da casa de Davi, ou seja, o ramo familiar tinha que ser oriundo do rei Davi. E todos eles botavam o bastão. Jovens solteiros e viúvos tinham direito independente do fator idade. Independente do fator idade. E aí, ao alvorecer do dia, o sacerdote entrava na tenda do tabernáculo, a tenda do ofertório, e haveria algum sinal que aquele bastão, o dono dele, que era escolhido para casar com a jovem filha de Davi. Adivinha quem foi o bastão que floriu? Nasceu, brotou. Na simbologia da história, o bastão floriu, flores brotaram de um bastão. Valdo, é possível? Hoje a gente sabe, pela questão da ação mediúnica, dos fenômenos mediúnicos, é possível acontecer. Hoje a gente sabe, mas há 2000 anos atrás não sabíamos. Qual foi o bastão que vocês acham que floriu? Tem duas chances. Tem duas chances. Papa Francisco e José. Ficou fácil agora, né? Lógico que foi o de José. O José, olha só, a menina Maria tinha entre 12 e 13 anos. José já passava dos 45. Para aquela sociedade, era com naturalidade essa situação.
E aí José foi escolhido como noivo, porque o bastão dele floriu, e eu vou repetir, não tem uma obra espírita que confirme isso, tá bom? Isso daí é simbologia que um padre trouxe por essa informação, tá bom? Então aí a jovem Maria casou com José, tudo mais, e Maria engravidou de Jesus, beleza, tudo joinha, tudo tranquilo. Só que José, como viúvo, naquela comunidade, o homem que não tivesse filho, ele era amaldiçoado. E a mulher era tanta seca que não desse filho. Por isso tem várias histórias de várias mulheres, quase na decrepitude, que engravidaram e deram luz, como o caso de Sara, né, esposa de Abraão, que deu Isaac, nasceu dela, ela já estava velha. O próprio João Batista, né, nascido de Isabel, vários fenômenos aconteceram para mostrar que Deus pode fazer o impossível desde que você tenha fé naquela realização. Então, tem algumas histórias, porque não eram todas as mulheres idosas, estéreis, que tinham filho, não. São alguns fatos que nós sabemos que é narrado na Bíblia. Eu sei que todo mundo aqui lê a Bíblia, eu não tenho dúvida, eu estou só lembrando a vocês esses fatos, né? Então, quando José foi casar com Maria, ele tinha, segundo contam os historiadores, 5 filhos do primeiro casamento. 5 filhos. E olha uma coisa, Sandra, na língua hebraica da época, não tinha uma palavra que exemplificasse sobrinho. Não tinha. Tinha filha do tio. Tio tinha. Sobrinho não tinha. Primo também não tinha uma palavra que exemplificasse. Ele é meu primo. Não, ele é filho do meu tio, então é meu primo. Ele é filho do meu irmão, então é meu sobrinho. A associação não tinha uma palavra que especificasse essa relação. Como não tinha a palavra que significa enteado. Filho da minha esposa, filho do meu marido, mas não é meu filho e não é minha filha. Não tinha a palavra enteado. Qual era a prática comum daquela sociedade? Se você casa com um viúvo e ele tem filhos, esses filhos dele são o que seus? Filhos. E se você não cuidar, você tem o rigor da lei, que pune a mulher que abandona os filhos, independente de ser daquele casamento ou não. Então, quando José foi morar com Maria, ou melhor, quando José levou Maria para morar com ele já tinha 5 filhos do primeiro casamento. E ela tratava os filhos de José como filhos dela também. Por isso, até hoje tem uma confusão, e eu acho interessante que tem 2 pastores da igreja protestante que falam essa história, dessa relação de que José tinha já alguns filhos e que, quando casou com Maria, Maria só teve Jesus como filho, não teve outros filhos com José. Ainda existe essa discussão teológica que não leva a lugar nenhum, não faz diferença nenhuma na história geral do contexto que nós queremos. Então, quando os filhos de José, que já eram rapazes para a fase adulta, viram o menino Jesus fazendo um monte de prodígio, tá pancado da cabeça, né? Tá panquichuque, né? Alguns falam. Por quê? Porque Jesus, desde pequenino, ele começou a demonstrar a sua qualidade moral, a sua qualidade espiritual. Então, quando ele chegou na fase adulta, vocês sabem que Jesus, depois de uma certa idade, foi morar em Cafarnaum, né? Não vou falar uma coisa assim, que se a moda pega hoje, ficava ruim, sabe? Por quê? Porque na cultura hebraica, quando o homem completava 30 anos, ele tinha que sair de casa. Não dava para ficar em casa, ele tinha que sair. Onde ele vai, o problema é dele. Mas o pai tinha direito de expulsá-lo de casa, na acepção do termo. Quando Jesus completa 30 anos, que ele vai para o Jordão, aonde João Batista... O que João Batista faz? Hã? Os espíritos respondem alta beça, cara. Quem está na matéria fica com vergonha. Gente, o que João Batista fez com Jesus? Não, ele ungiu Jesus. Porque João Batista era profeta, Jesus o rei. Quem unge o rei é o profeta.
Só que nós entendemos, Antônio, aquilo como o batismo, mas não é. Sabe qual era o batismo de Jesus? Ele fala na última ceia com os discípulos: é chegada a hora do meu batismo e anseio que ele chegue rápido. Adivinha qual era o batismo? A cruz. O batismo de Jesus é a cruz. Então, ele fala para os discípulos: anunciar o evangelho, batizar o povo. Ou seja, faça o povo entender que o sofrimento é o que vai nos fazer passar de uma realidade temporária, que é a vida corporal, para uma realidade imortal, que é a vida espiritual. A gente ainda tem uma compreensão muito difícil sobre isso, entendendo que João Batista batizou Jesus e não foi essa a tônica. Porque só para poder situar no tempo, na história, quando o povo de Israel começou a pedir a Deus um rei, o primeiro rei de Israel foi aquele que perseguiu Davi. Eu só lembro o nome do profeta. E agora? O profeta da época era Simeão. E aí, o que o povo falou? Se você é profeta, escolhe um rei para a gente. Ele falou: tá, vou falar com Deus, bater um papo lá com o Todo-Poderoso, ele vai me dar um nome, eu vou apresentar para vocês, Saul. Aí, o profeta entendeu que era o mais indicado para ser o primeiro rei do povo hebreu, era Saul, que era da tribo de Judá. E Saul foi empossado como rei. Mas quem empossou ele como rei? O profeta. Então virou uma prática no povo hebreu que quando alguém era instituído como rei, só se um profeta ungisse ele. Coincidência na Igreja Católica, né? Quem coroa o rei é quem? O Papa. Até hoje é assim. Lá na Inglaterra, né, que tem rei até hoje, rainha, né, quem é o Papa deles, a Igreja Anglicana, é o mais idoso. Então, é ele que coroou o rei. Então, quando João Batista unge Jesus, que aí ele fala: não sou digno de atar as suas sandálias. Eis que é necessário que ele cresça e eu diminua. Era a condição do profeta diminuindo-se em relação ao rei, ao Messias, que é Jesus. Então, quando Jesus começou a fazer tudo isso, Jesus contava que idade? 30 anos. Para onde ele foi morar? Cafarnaum, com Pedro, na casa de Pedro, que era o pescador, né? Ele foi morar com Pedro. Por quê? Porque a tradição hebraica dizia que um homem com 30 anos tinha que sair de casa, não podia permanecer na casa dos pais, porque era desonroso para o pai manter um filho em casa. A mãe não contava muito não, porque a mãe não quer nunca que o filho saia mesmo, né? Então a mãe não contava não. Mas para o pai contava muito pesar diante da sociedade aquela ação. Então, quando aqui Mateus fala que ele vindo para sua casa, é na casa de Simão Pedro. E como ele já estava realizando inúmeros prodígios, o irmão dele pensaram o quê? Tá louco, tá doido, tá ruim da cabeça. E se ele for preso, pode sobrar para nós, que somos da família dele. Então é melhor que a gente tome ele, leve ele para nossa casa, amarre ele em casa, porque não era assim que tratava as pessoas que tinham variação mental, loucura, era amarrado, trancado em casa para ninguém saber que aquilo ia desfigurar a questão de família perfeita, família universal. Então, quando Jesus propõe essa interpretação, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não está desleixando o amor dele com Maria, porque é completamente fora de questão essa dúvida. A relação de Jesus com Maria era muito intensa, tão intensa, que em vários momentos ele testemunha o amor dele por Maria. E em vários momentos, desde o momento crucial da cruz, quando... Olha só, quer ver um outro dado para corroborar que Jesus era o único filho de Maria? Ele fala isso lá na cruz. Quando ele olha, vê Maria ao lado de quem? De João. E o que ele fala? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Se ele tivesse irmão biológico,
ele saberia que a obrigação de cuidar de Maria seria do seu irmão biológico. Como ele não tinha irmão biológico, ele tinha, que a gente chama, né, até hoje, meio-irmão, né? Então, ele deu a João a responsabilidade de cuidar de Maria. E João reagiu da forma que nós conhecemos a história, com todo o desvelo. Então, quando Jesus propõe que quem é seu irmão, quem são seus irmãos, quem é a sua mãe, senão aqueles que fazem a vontade de Deus, o que Jesus está propondo para a gente? Para que o nosso olhar tenha elasticidade. Porque é muito comum ainda hoje, nos dias de hoje, numa casa onde um membro da família não professa a mesma religião, ele tenta desestimular aquele que está seguindo o caminho que entende ser o melhor caminho. Não importa, não vamos falar aqui de concepção filosófica religiosa, tá? De religião, não é o nosso objetivo, porque a religião é uma instituição humana. A religiosidade é que nós buscamos, que é aquele sentimento que nos faz sermos melhores, crescermos individualmente como seres, como espíritos imortais. Nós, postulantes da doutrina espírita, sabemos que somos espíritos imortais e não esse corpo fragilizado. Que por diversos motivos deixaremos esse corpo, e o corpo é quem determina, é Deus, não somos nós, a não ser que cometemos alguma loucura, alguma sandice, a fim de abreviar esse período na matéria. Mas quem determina sobre a nossa vida é Deus e ponto. Cada um de nós tem um prazo específico para continuarmos a nossa jornada física. Mas quando Jesus faz essa proposição de que minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade de Deus, Jesus está mostrando para a gente que é necessário ter um olhar mais abrangente em relação à família e não tão limitado como nós costumamos fazer. Ainda temos uma restrição muito grande desse olhar de fraternidade, como Emmanuel fala na mensagem que foi lida aqui. Um olhar de fraternidade que é necessário. Por que eu tenho que olhar com essa posse egoísta apenas para o meu núcleo familiar? Se meu núcleo familiar está bem, não tem problema nenhum, eu estou pouco me importando com o que acontece na casa do meu vizinho. Se ele está chorando, está sofrendo, está passando por dificuldades de qualquer ordem, eu sinto muito e não posso fazer nada, porque ainda continuamos no egoísmo do eu. A proposta da doutrina espírita é que nós saiamos da visão do eu para a visão do nós. E a proposta do Evangelho é que saiamos do nós para eles. Porque o que o Evangelho nos propõe, o que Jesus nos propõe, é um amor incondicional para todos. Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva que ele fala que o bem só é bem quando é bem para todos, mesmo que não seja bem para aquele que pratica. A gente não consegue pensar ainda assim. A gente já tem um olhar muito restrito. Os meus filhos, eu justifico todas as atitudes indevidas dele. Agora, dos outros, não. Meu pai, já na espiritualidade há muito tempo, né? Meu papai dizia, quando a gente mais novo, meus filhos não têm defeito. O dos outros, se não tiver, invento. E a gente ainda continua nessa visão ainda extremamente egoísta. A minha dor é maior do que a dor de todo mundo. Na história do Chico, quando José Cândido desencarna, aos 39 anos, deixando uma esposa, um filho com paralisia cerebral gravíssima e um outro filho sem nenhuma questões físicas urgentes. E com o desencarne de José Cândido, ainda à madrugada, Chico chorava copiosamente. E Emmanuel surge na frente dele e pergunta para ele, daquela forma característica que Chico sempre colocava, né? O que há, Chico? O que está vendo? Ele disse, o senhor não está vendo? José Cândido morreu. O senhor não acha que eu tenho direito de chorar? Ele falou, a esposa do Nelsinho também morreu, eu não vi tu chorar. O filho da fulana morreu, eu não vi você chorar. Então só a sua dor que importa. A dor do Xavier é maior do que a dor dos Pereiras, dos Tavares.
a nossa visão ainda é muito limitada em relação à nossa condição de filhos de Deus. Como é que começa o Pai Nosso? Se não, pela própria expressão, Pai Nosso que estás no céu. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos. Nós já temos essa visão? Não. Importa a minha dor. A dor da Virgínia é problema dela. Ela que corre atrás do prejuízo dela. Por quê? Porque tenho um sentimento de egoísmo tão grande que, para mim, adotou a minha boca é minha mãe e meus irmãos. Mas para o mestre, não. Não basta você dizer que você ama Jesus para você ser seguidor de Jesus. O irmão fala para a gente que o cristão é aquele que anda com Cristo. É uma frase muito, muito dura. Andar com Cristo é o quê? O mestre dá uma receita para a gente. Se quiseres vir após mim, negue a si mesmo. Já paramos para pensar no verbo negar? Negue a si mesmo. É você largar todo o teu orgulho, todo o teu egoísmo, toda a tua inveja, tudo que aquilo de ruim que você sabe que carrega, eu pelo menos sei um montão, que carrego dentro de mim, para que Jesus possa fazer morada no meu coração. E Jesus fazer morada em meu coração é olhar cada um que está ao meu redor como minha mãe e meus irmãos, como o mestre faz. Como o mestre faz. O objetivo de Jesus, quando fala que todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe e meus irmãos, Jesus está falando o quê? Que a questão física, a parentela física, ela é temporária. Daqui a 200 anos, quando nós estivermos reencarnando novamente, eu tenho 5 filhos, né? 4 biológicos, 4 meninas e um menino, que eu sempre tomo a titularidade de pai dele. O pai dele, biológico, não vê palestra minha, então não sabe que eu falo que é meu filho, né? Tá tudo certo. Mas eu tenho 5 filhos nessa atual existência. E eu sei que quando eu desencarnar, e eles também vão desencarnar, que é a ordem natural, nós vamos reencarnar. Aí eu reencarno lá na Índia e eles reencarnam nos Estados Unidos. E aquele sentimento de posse, o que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer? Meu filho, eu tenho que estar perto. Meu filho, não posso me separar dele. Meu filho, meu, e eu esqueço a minha função de nosso. Nós somos filhos de Deus. Não temos a titularidade, a posse de ninguém, nem de nada, nem de nós mesmos. Nem de nós mesmos. Então, o que Jesus nos propõe nessa afirmativa é que nós saiamos desse egoísmo corrosivo que nós ainda carregamos, que não me importa a dor do outro, não me importa, contanto que eu esteja feliz. Não me importa. Hoje tinha um irmão fazendo um reparo aqui na obra, e ali naquele banheiro ali, ele chegou perto de mim, sabe, Eliane? Ele falou assim, Evaldo, esse banheiro está bem sujo. Está bem sujo esse banheiro. O que foi? Ventou? Caiu terra aqui dentro? Eu falei, não. Um irmão que pediu para tomar banho. Um irmão em situação de rua que pediu para tomar banho. Aí o irmão está aqui no portão, eu fico com medo dele me assaltar. Eu sequer penso na possibilidade que ele quer uma água, sabe? Que ele quer um bom dia. O que importa é a minha dor. A dor dele é problema dele. A dor do outro é prova e expiação. A minha é perseguição, é punição. Deus está me punindo. Então, eu ainda não tenho condições de fazer parte da família espiritual de Jesus, porque ele diz que aquele que fizer parte, aquele que amar ao próximo como a si mesmo, é meu irmão, é minha mãe. Eu não consigo fazer parte da família de Jesus, da família espiritual do Mestre, porque eu ainda tenho as minhas preferências, o meu egoísmo. E Jesus propõe o diferente disso. No Consolador, na pergunta 342, olha o teor da pergunta lúcida que fizeram a Emmanuel. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Olha a pergunta, eu fiquei apaixonado pela pergunta, porque a tendência da gente é perguntar em relação a esse tópico o objetivo do nosso egoísmo. Poxa, quando eu estabeleço que a minha mãe e meu irmão é todo aquele que faz a vontade de Deus, eu não estou deixando
de lado o meu sentimento de filho, de irmão, daqueles que estão biologicamente atrelados a mim. Não, não foi isso que perguntaram. Perguntaram se era incitamento à edificação da fraternidade universal, que é a proposta de Jesus, que todos nós nos irmanemos, tenhamos um sentimento de irmão real. E Jesus fala para a gente assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Se eu só amo a minha esposa e não amo o meu irmão, no sentido abrangente do termo, então eu ainda não posso me dizer como discípulo de Jesus. Eu estou na proposta de ser discípulo de Jesus, aprendendo ao amor mais elástico. Aí Emmanuel responde assim: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue. Aquilo que eu falei. Né? Nessa existência são meus filhos. Na próxima, a misericórdia de Deus que vai saber aonde vai colocar cada um de nós. E não existe a ideia de perda. Ou então você lembra que na outra existência você tinha 3 filhos que você amava absurdamente, que você promoveu tudo de bom na vida deles e agora você não sabe onde eles estão? Porque quando o filho é muito próximo da gente, a gente fala que é filho da outra existência. Quando não é muito próximo, é um inimigo que reencarnou na minha casa. Né? A gente dá logo um crachá para esse espírito. E, na verdade, pode acontecer que esse espírito que hoje eu não compreendo como meu filho e ele não me compreende como meu pai, são espíritos que eu não soube educar no sentimento de fraternidade que me propõe o Evangelho. Eu continuo no meu egoísmo. E aí Emmanuel fala: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrito ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Ajudar a todos os necessitados. Aí eu lembro do Dr. Bezerra. Chega em casa depois de um dia de trabalho nos consultórios e chega e vê a filha uma febre altíssima. Preocupado, pede compressa de água fria para diminuir a intensidade da febre e nisso batem a porta dele. A esposa olha, ele pede para atender e cuidando da filha. Aí volta a mulher. É uma senhora, uma criança nos braços chorando. E Dr. Bezerra levanta da cabeceira da filha, vai até a porta e ela diz que saiu alta madrugada e deixou o filho dela em febre ardente e só vinha na cabeça dela procurar ele, que era médico dos pobres. Ele volta dentro de casa, pega a sua maleta e se prepara para sair. A esposa fala: eu vou socorrer o filho da senhora, mas a nossa filha também está doente. A nossa filha tem você, ela só tem a mim. E foi. Doutor Bezerra morava no Andaraí, lá na Tijuca, e a mulher morava lá no Morro da Providência, atrás da Central do Brasil. Aquela hora tinha bonde, não. Era na Canela. E ele foi. Né? Morro da Providência, sabe? Morro, subida. O dia amanhecendo, ele chega em casa. E ele chegou em casa, um silêncio absurdo em casa. E o coração dele acelerou. Né? Aquele silêncio não era um bom prenúncio, né? E quando ele entra devagarzinho, a casa dele era um sobrado, ele sobe as escadas, passo ante passo. Quando ele abre a porta do quarto dele, devagar, ele vê a esposa e a filha em sono profundo. Se aproxima, bota a mão na cabeça da menina, sem um sinal de febre. Ele ajoelha e agradece a Maria de Nazaré pela intervenção que ela teve com a filha dele. Mas ele foi socorrer a filha do outro.
Isso é o sentimento de fraternidade que Jesus nos propõe, que estendamos o nosso laço familiar para não mais o círculo restrito da nossa casa, mas que a dor do outro também comova o nosso coração, que aí Jesus vai falar para a gente: vinde a mim, benditos do meu Pai, sois filhos de Deus tanto quanto eu sou. Graças a Deus. Muito obrigado, Evaldo, pelas palavras, para a gente refletir, né, dentro do nosso coração sobre todas essas verdades. Agora nós vamos passar ao passe, que cada um se estabilize na cadeira da melhor forma possível, nos colocando a nossa disponibilidade ao plano maior, para que ele possa, através dos médiuns, receber a energia necessária de que necessitamos. Vamos ao passe.
Então, meus irmãos, que a paz de Jesus continue no nosso coração, que os benfeitores dessa casa nos envolvam e que possamos reverberar todo a palestra de hoje sobre quem são nossos irmãos durante essa semana, modificando o nosso pensamento à luz do Evangelho. Que nós possamos abrir o nosso coração e introjetar o amor de Cristo dentro de nós. Graças a Deus. Se tiver alguém que gostaria de fazer o atendimento fraterno e que não tenha sinalizado, se quiser sinalizar agora. Bom, todos já sabem, né? Acredito, as nossas... Você vai colocar? Aos sábados nós temos o nosso curso das 14 às 15 temos o abacateiro, das 15h30 às 16h30 temos os 4 cursos, temos a palestra pública às 5:45, 16h55 e o atendimento fraterno através do diálogo depois da reunião pública. Nas quintas-feiras temos das 17 às 17h50 o estudo do André Luiz, do livro do André Luiz, Nosso Lar. Às 18 temos a prece, depois a sombra do abacateiro, e os temas são repetidos na terça e na quinta. E nas quartas-feiras, hoje, nós tivemos o nosso curso os 4 cursos das 5h30 às 6h30 e a nossa palestra e agora o atendimento fraterno. Temos a biblioteca com muitos títulos muito bons mesmo. Quem quiser pegar, é muito bom. Então, que todos saiamos daqui com o nosso coração em festa, recebendo toda essa energia da espiritualidade maior para a nossa vida do dia a dia, as nossas dificuldades, com novo ânimo. Graças a Deus.